A Ucrânia deu um golpe inesperado na Rússia, no norte de Donbas, nas últimas semanas, e esse golpe está prestes a reverter toda a equação de Lyman que vem se desenrolando há meses. Por meses, o exército russo tem avançado lentamente pela floresta em direção a esta pequena cidade e chegou à sua porta. Em vez de tentar capturar a cidade em um combate brutal de rua a rua, eles optaram por uma estratégia muito mais astuta. Eles concentraram suas forças para criar uma grande saliência ao norte, com o objetivo de cercar e isolar Lyman por trás. Mas à medida que a névoa da guerra se dissipou, o caçador rapidamente se tornou a caça. A Ucrânia contornou a ponta fortemente fortificada deste saliente russo e desferiu um golpe devastador diretamente em sua base vulnerável. Em questão de semanas, toda a equação de Lyman, construída meticulosamente ao longo de meses, foi violentamente invertida. À primeira vista, isso pode parecer apenas mais um confronto localizado ao longo de uma linha de frente de 1.200 km. No entanto, o que está se desenrolando em Lyman é o sintoma de um colapso sistêmico muito maior em relação à própria lógica desta guerra. Para entender o que isso significa, primeiro precisamos olhar por que a Rússia está tão obcecada com esta pequena cidade. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta, produzidas pela PPR Global, são fortemente suprimidas pelo algoritmo, muitas vezes não alcançando o público que as procura ativamente. Inscrever-se no canal, clicar no botão de gostei e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a quebrar essa barreira algorítmica. Isso leva apenas alguns segundos do seu tempo. Agora, vamos mergulhar direto no assunto. Por si só, Lyman é um lugar modesto. É uma pequena cidade na região norte de Donetsk, com cerca de 20.000 habitantes antes da guerra. Seu verdadeiro valor não está na cidade em si, mas no que está diretamente atrás dela. Na geografia militar, certos pontos ganham enorme importância estratégica, não pelo seu tamanho, mas inteiramente pela sua localização. Lyman é exatamente esse tipo de ponto de estrangulamento, pequeno em estatura, mas posicionado exatamente onde uma fechadura precisa estar. Ao sul de Lyman estão duas cidades irmãs que formam a espinha dorsal absoluta da defesa da Ucrânia, na região de Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk. Este cinturão de fortalezas gêmeas é a linha de defesa mais fortificada da Ucrânia em todo o teatro. Desde 2014, a Ucrânia organizou a maior parte de sua arquitetura de defesa oriental em torno dessas duas cidades. Afinal, as primeiras faíscas desta guerra foram acesas precisamente aqui, nas ruas de Sloviansk, em 2014. Desde aquele dia, essas cidades gêmeas foram transformadas em uma fortaleza impenetrável de concreto, redes de trincheiras profundas e campos minados densos. Para a Rússia, capturar esse cinturão é a chave final para assegurar toda a região de Donetsk. Para a Ucrânia, mantê-la é o pilar central que impede que toda a sua arquitetura de defesa oriental desmorone. Se este cinturão de cidades gêmeas cair, toda a frente de Donetsk da Ucrânia começa a ruir. Lyman é o primeiro dominó nessa cadeia, e a única rota viável para atacar esta fortaleza pelo norte passa diretamente por Lyman. Para o exército russo atacar Sloviansk e Kramatorsk pelo norte, eles devem primeiro romper Lyman e depois avançar aproximadamente 13 km pela rodovia T0514. Embora existam outros vetores para se aproximar dessas cidades, a chave para o cerco pelo norte é apenas Lyman. A leste da cidade encontra-se um pesadelo completamente diferente, a Floresta Serebryansky. Desde 2023, as forças russas têm lutado metro a metro sangrentamente para o oeste através desta densa floresta. Aldeias como Torsky e Nadin têm sido o epicentro absoluto da pressão russa na borda oeste da floresta por anos. Compreender por que essa batalha específica na floresta se arrasta há tanto tempo é fundamental para entender esta fase da guerra. É um terreno definido por quilômetros de árvores densas, solo pantanoso e caminhos estreitos de terra onde grandes colunas blindadas simplesmente não conseguem manobrar. O progresso aqui não é alcançado através de grandes colunas blindadas, mas por pequenos grupos de infantaria infiltrando-se de linha de árvores em linha de árvores, e cada infiltração carrega o risco letal de ser avistada por um drone de observação pairando acima. Por causa disso, o tempo aqui não é medido em distância. Algumas centenas de metros de linha de árvores podem custar semanas de combate desgastante. A Rússia tem tentado atravessar esta floresta a este ritmo agonizante por mais de 2 anos. Cerca de 10 km a nordeste de Lyman, erguem-se as colinas de Bilohorivka. Qualquer lado que controle esse terreno elevado tem domínio visual sobre quase todos os movimentos abaixo.
As únicas rotas transitáveis para veículos blindados e logística são trilhas estreitas de extração de madeira que cortam as árvores. Esses caminhos servem como corredores logísticos altamente previsíveis e facilmente alvejados. A Ucrânia projetou sua defesa especificamente em torno deste terreno, com cinturões defensivos em camadas em vez de uma única linha estática. Eles posicionaram artilharia de contrabateria na borda oeste e saturaram as linhas de infantaria com equipes de drones FPV altamente letais. É exatamente por isso que Lyman não é apenas um prêmio, mas uma chave mestra. Para os comandantes ucranianos, manter Lyman significa fechar permanentemente a porta para qualquer ameaça do norte a Sloviansk. O rio Siversky Donets serpenteia diretamente por este terreno, e este rio guarda uma memória muito sombria e sangrenta. Em maio de 2022, a Rússia tentou forçar uma travessia bem aqui, perto de Bilohorivka. Eles construíram uma ponte de pontões para avançar em direção a Lyman e reuniram uma enorme coluna blindada na margem do rio para se preparar para a travessia. Para atravessar um rio, um exército é forçado a concentrar sua massa em um único ponto estreito sobre águas abertas, sem nenhuma cobertura. E essa concentração torna a força totalmente visível e extremamente frágil. A Rússia aprendeu esta lição da maneira mais difícil em 2022. Os veículos blindados se aglomeraram para a travessia e ficaram presos em uma estreita cabeça de ponte. Drones ucranianos facilmente detectaram a concentração. A ponte de pontões sobre a água aberta e a área de preparação blindada na margem foram completamente devastadas. O rio deu sua primeira lição brutal. Em águas abertas, uma força de travessia não é nada além de um alvo. No outono daquele mesmo ano, a lição estava completamente aprendida. A contraofensiva de Kharkiv da Ucrânia varreu uma vasta extensão de território em apenas alguns dias. A ponta sul dessa onda de choque alcançou diretamente Lyman. A Ucrânia cruzou o Donets, contornou Lyman pelos flancos e capturou Yampil e Torsky, aproximadamente 12 quilômetros a sudeste da cidade. Esta manobra cortou a última estrada que alimentava o grupo russo pelo norte. A guarnição russa em Lyman ficou presa em um bolsão. A Rússia foi forçada a uma retirada caótica e a cidade foi recapturada em 1º de outubro de 2022. Naquele dia, Lyman se tornou o símbolo definitivo, provando que cortar uma única artéria de suprimento é muito mais barato e mortal do que um ataque frontal urbano. O padrão era claramente óbvio. No momento em que uma força avançando se comprometeu com este terreno de rio e floresta, tornou-se totalmente dependente de algumas travessias e estradas estreitas. O rio Donets não se importava com a bandeira plantada em suas margens. Ele impôs uma regra geográfica rígida. Quem avança demais deixa a linha vital que os alimenta perigosamente exposta. Nos 3 anos desde então, a frente mudou drasticamente, mas a física deste terreno não. A história não se repete perfeitamente, mas muitas vezes rima, e em 2026 a Rússia voltou exatamente para aquela mesma memória. Depois de 2022, a maré virou mais uma vez. A Rússia tomou posições, reforçou a frente e avançou lentamente para o oeste através da floresta. Este avanço não foi rápido, foi uma campanha extenuante e de desgaste medida em meses, vilas e metros. Em julho de 2025, recapturou Zelena Dolina. No início de 2026, havia alcançado Drobichev, Stavki e os arredores ao norte da cidade de Lyman. Naquele momento, a expectativa era que Lyman mudasse de mãos dentro do ano. A Rússia nunca tinha chegado tão perto de seu objetivo. Então, a Rússia tomou aquela decisão crítica. Em vez de tomar a cidade diretamente, concentrou tropas em um saliente que se estendia ao norte de Lyman, uma protuberância aberta e exposta que se estendia por cerca de 20 quilômetros. No mapa, esse saliente parecia um dedo empurrado para o coração da defesa. O objetivo era envolver esse dedo em torno de Lyman e isolar a cidade por trás. No papel era um plano elegante, mas quanto mais um dedo se estende, mais fino se torna o pulso onde está ligado ao corpo, e mais fácil é cortá-lo. Uma massa acumulada em um saliente é como uma massa acumulada em um saco que outra pessoa pode fechar a boca. Para fechar a boca de um saco é necessário muito menos força do que para encher o saco inteiro. O terceiro corpo da Ucrânia entendeu isso e atacou não na ponta, mas na base. Eles partiram para cortar o saliente atrás das unidades avançadas. Segundo analistas, a Ucrânia avançou mais ao norte do que os mapas indicavam. No verão de 2026, o saliente começou a colapsar. Nas palavras dos analistas militares, o cenário otimista para a Rússia estava se afastando. Tudo o que restava era o pessimista, tomando Lyman tarde demais para cercar os principais alvos.
Sloviansk e Kramatorsk. Em agosto de 2026, um blogueiro militar russo reconheceu que Liman Ocidental, Yampil e Zelena Dolina já não estavam dentro da linha de frente russa. O exército, que estava prestes a capturar Liman há um ano, agora lutava para manter seu próprio saliente ao norte da cidade. Aqueles que vieram para sitiar tornaram-se os sitiados, e essa reversão não está acontecendo apenas em frente a Liman. Quanto maior a massa de um exército nas linhas de frente, mais longa é a linha de suprimento logístico que o alimenta. E a linha de abastecimento da Ucrânia agora se estende até a retaguarda da frente. Um depósito logístico russo a nordeste de Kupiansk, aproximadamente 17 km atrás das linhas de frente, foi atingido. Mais para o interior, estações de trem e infraestrutura ferroviária na região de Rostov foram atingidas. O operador ferroviário russo foi forçado a interromper o tráfego de trens. O comandante-chefe da Ucrânia deixou claro o objetivo. A logística russa deve ser severamente interrompida. A face sul desta imagem está surgindo nos céus sobre Mariupol. Em maio de 2026, o Corpo de Azov da Guarda Nacional Ucraniana retornou à sua cidade natal por via aérea. Drones de reconhecimento e ataque estão patrulhando até aproximadamente 160 km atrás das linhas de frente e efetivamente tomaram o controle do espaço aéreo sobre a ocupada Mariupol. Mariupol não é uma cidade comum, ela está bem no centro do corredor logístico sul da Rússia, ligando o Donbas à Crimeia. De acordo com especialistas, esses ataques não são decisivos por si só, mas são cumulativos. Eles forçam os veículos russos a tomar rotas mais longas e sinuosas e a dirigir à noite. E, com o tempo, eles desgastam o ritmo da ofensiva que a Rússia é capaz de sustentar. Vamos dar um passo atrás. Por que isso está acontecendo repetidamente? Os recursos da Rússia são várias vezes maiores que os da Ucrânia, mas a massa tem um custo, uma linha de frente massiva que se estende de 1.000 a 1.200 quilômetros. Nenhum exército tem soldados suficientes para manter cada centímetro de uma linha de frente tão extensa forte. A Rússia só pode concentrar o golpe decisivo necessário para vencer a guerra em 1 ou 2 pontos de cada vez. Hoje, esses pontos são Pokrovsk e Kostiantynivka. Lá, a Rússia está pressionando fortemente e mantendo a vantagem, mas um punho só é forte onde atinge. Quando você o fecha em um ponto, o resto da frente relaxa como uma palma aberta. Onde quer que o punho esteja ausente, a linha afina, e uma linha fina que avança para formar uma saliência entrega a iniciativa ao lado defensor. A doutrina da Ucrânia é precisamente esta: defesa em profundidade, uma tela leve na frente, posições fortes na retaguarda. O campo de batalha agora é transparente. Drones e rastreamento de código aberto transformam uma concentração em um saliente em um movimento que todos podem prever. Depois de 2024 e 2025, a frente desacelerou visivelmente. O resultado agora é determinado menos por assaltos em massa e mais por drones, ataques de longo alcance e a interrupção da logística. O tempo está se esgotando, e à medida que a guerra entra em seu 52º mês, os ganhos no terreno estão se tornando cada vez mais valiosos. O maior trunfo da Rússia, seus números, está produzindo uma frente excessivamente espalhada e impossível de consolidar. Os números querem avançar, mas cada linha avançada se transforma em um novo saliente que deve ser defendido. A estratégia da era soviética de avançar com um grande número de unidades para sobrecarregar a defesa está colidindo com a era dos drones baratos que registram cada movimento. Aquela saliência estava fazendo exatamente o que a massa deveria estar fazendo, avançando em todos os lugares em um campo de batalha onde avançar é a única coisa que não deveria ser feita. Lyman não é uma vitória decisiva, e a honestidade exige que digamos isso. A Rússia ainda mantém a iniciativa em Pokrovsk e tem superioridade numérica, mas Lyman é um sinal, e este sinal é muito claro. O mesmo rio que engoliu uma travessia em 2022, a mesma floresta que prendeu um grupo russo naquele outono, está fazendo isso novamente em 2026, e desta vez a causa raiz está escrita na própria força da Rússia. O exército que veio para sitiar repetidamente se encontra sitiado. Os números da Rússia ainda estão lá, mas uma força que deve manter cada posição não pode segurar nenhuma delas com segurança. E uma massa que não pode parar de avançar neste campo de batalha é uma massa marchando interminavelmente para sua própria armadilha. Quanto tempo mais você acha que a sociedade russa vai tolerar a fantasia de Donbas de Putin? E a Ucrânia, através de uma escalada perigosa, pode estender a pressão em torno de Lyman através da fronteira? Compartilhe seus pensamentos nos comentários.
Para se manter informado sobre as análises especiais de guerra e geoestratégia da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.